vida nessa noite. Quer diminuir, o pastor nesse trabalho. Que o Senhor cresça, que Ele apareça. Amém, meus amados? Você tem suas Bíblias. O tema do culto hoje, quem sabe o tema do culto? Qual é o tema do culto? Vitória total. Deus já usou o nosso pastor aqui para dar uma pincelada sobre como obtemos, João capítulo 15, Novo Testamento do Evangelho, como obtemos vitória total. Jesus ele traz uma recomendação aos discípulos aqui desse livro do Evangelho de João, de São João, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Vamos ler até o versículo 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Estou esperando se abrir. João capítulo 15, versículo do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, e meu pai é o que? Toda vara que em mim não dá fruto, vai limpar, para que dê mais o que? Mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho vos falado. Versículo em diante, a igreja leu 4. Estáis em mim e eu em vós, como a vara desse peso não pode dar fruto se não estiver na. Assim também vós, se não estiveres em. Versículo em diante, o 5, ele está escrito: Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, alaia, coma, será lançado fora, uma vara secará, e o que? Escolhe e lança no fogo que arde. Se vós estiveres em mim, vamos lá todos nós, versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedi tudo o que quiseres e vos será o que? Nisto é glorificado meu Pai, deis muitos frutos, assim serei os meus. Amém. Podeis assentar. Bendito seja aquele que vive e reina. Observe isso aqui, que é muito profundo essa palavra. Quando Jesus fala que ele, essa parábola, ele é a verdadeira, o que? Videira. Quando você olha para Israel, a gente faz uma metáfora, né, do que Jesus está falando aqui, comparando a uma árvore. Nós vemos nós como os galhinhos e Israel, obrigado meu pastor, como o galho principal. Nós somos o resto, nós somos os gentios, mas o povo escolhido, o povo de propriedade peculiar primeiro, são os judeus. Amém, queridos? Nós somos descendentes da vontade de Deus para mim e para você. Quando se fala da palavra, fala que Jesus ele é o verbo de Deus, e o Espírito Santo ele é o autor da verdade de Deus, da palavra de Deus. Diga assim comigo: Jesus Cristo é o verbo de Deus, o Espírito Santo é o autor da palavra. Amém? O Espírito Santo ele introduz a vontade de Deus na minha e na tua vida. Nós bem sabemos que tem muitas pessoas que pregam, que cantam, que ministram, que oram, mas não conhecem ainda o Espírito de Deus como uma pessoa. Nós sabemos que a unção do Espírito, a unção que despedaça o jugo, que está lá em Isaías, a unção que está lá em 1 João 2, versículo 20 e 21, esta é a unção que permanece em vós. Tudo que você deve ministrar, a unção, ela vai revelar a vontade de Deus, porque ela é verdadeira, ela permanece em mim e você. Se alguém fala alguma coisa aqui, como o pastor ministrou, acerca da vontade de Deus, com a presença e a vida de comunhão com o Espírito Santo,
A unção ela vai ser real. E o mais perigoso de tudo é o que Jesus está falando aqui. É quando nós corremos o risco de não estarmos fazendo a vontade de Deus. E todos esses princípios que ele está falando aqui, se vós estiveres em mim, e minha palavra estiveres em vós, versículo 5, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai o quê? Receber. Ele vai permanecer em mim e você, mas para isso temos que estar no centro da vontade de Deus. Olha bem, use sempre orações guiadas, auxílio para você orar em linha e harmonia com a palavra de Deus, pois a oração respondida é aquela que está de acordo com a vontade de Deus, expressa em sua palavra. Foi isso que Jesus quis ensinar ao discípulo. Se vocês estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós, você pode orar de acordo com a vontade de Deus. Há uma recomendação que Paulo dá no capítulo de Efésios, né, pastor? Quando ele ora, pedindo que nós orássemos por essa causa me coloco de joelho. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por toda a família nos céus e na terra. Aí ele começa a recomendar para que então possamos experimentar o que Paulo falou também lá em Romanos 12. Nós falamos aqui a semana passada acerca de 1 João capítulo 5, versículo 20, que o mundo jaz, nós não somos do mundo, o mundo já está dominado, controlado pelo maligno. Há trevas lá fora, em todos os lugares há trevas. Esse mundo cósmico que jaz do maligno, a conotação desse advérbio, ele revela a vontade de Satanás para aquilo que ele acha legalidade. Em João, em Mateus, no capítulo 4, quando ele faz uma descrição da palavra, usando a própria Bíblia: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus faz uma descrição, aquilo que o diabo usou a própria palavra para tentar trazer desentendimento na tua mente. Ele diz, também está escrito: nem só de pão viverá o mundo, não viverá o homem, não viverá eu, não viverá você. Não só de pão, não só de comida, não só daquilo que eu e você precisamos. Nem sempre o que você precisa vai estar de acordo com a tua vida. Nem tudo que você gostaria vai ser para mim e para você. Mas a palavra de Deus, sim, ela vai ser o resultado daquilo que nós precisamos, mediante aquilo que muitas das vezes nós gostaríamos. Nem sempre vamos obter aquilo que eu queria, o que você queria. Por isso que ele está dizendo aqui na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, como ela é feita lá no céu, na minha vida. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Para você aceitar a vontade de Deus, você precisa estar revestido de Deus. Efésios capítulo 6, Paulo faz uma recomendação também acerca da oração: revestido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim. Aí ele faz a descrição das categorias de demônio: principados, ordem espiritual da maldade, espírito deste mundo tenebroso, contra as forças malignas desse século. Ou seja, são 5 categorias de demônios que eu e vocês precisamos conhecer. Diga assim comigo: o sangue de Jesus. Levante a mão direita. Não fala assim não, profeta. Diga assim: o sangue de Jesus é meu amigo. Diga assim: o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo quebra todo o jugo. Agora levante bem as duas mãos. Diga assim: Senhor, cubra pilares com o sangue de Jesus. Cubra o Rio de Janeiro com o sangue de Jesus. A unção do Senhor, viu isso aí, varão? A unção do Senhor, ela quebra. Fique em pé, só dá tempo de trabalhar. Ela despedaça, lava, todo o jugo por causa da unção. Agora diga, Senhor, perante a sua palavra, eu me revisto da sua verdade, da sua justiça, da sua paz, do escudo da fé. Coloca assim, faça assim com a mão da minha cabeça.
capacete da salvação. Diga: sobre as minhas mãos e sobre os meus pés, a espada do Espírito e a palavra de Deus na minha boca, arma de ataque e arma de defesa. Alaia, coma, ara, sumangalaia. Você sabe o que é se revestir de Cristo? Quando você se reveste da verdade, licença, não é a sua verdade, não é, obrigado meu pastor, não é a minha verdade que vai me revestir de Cristo, não é meus atos de justiça que vai me revestir de Cristo, e sim, quando eu coloco a verdade do Evangelho em mim, eu estou colocando Jesus em mim. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é a minha verdade, é a verdade de Cristo que tem que estar no meu coração e na minha boca. A couraça da justiça representa o sangue de Jesus, pastor Cristiano, em nossos órgãos vitais, em substituição de todo o sangue de origem adâmica. Quando o soldado se revestia de Cristo, ele botava uma armadura, a couraça. Ela cobria daqui da parte do pescoço até as partes íntimas. Representa o seu sangue, o sangue do Filho de Deus, o sangue de Cristo, fluindo em meu pulmão, em meus rins, nos seus pulmões, nos seus rins, no seu coração, em substituição de todo o sangue de origem adâmica até as suas partes íntimas. Por que você tem que reivindicar o sangue de Jesus sobre a couraça, sobre os seus pés, a sua conduta diária? Está lá em Levítico 14. Pegará o novilho, colocará uma gota do sangue, ponta do polegar direito, orelha direita e o dedo do pé direito. Representa os 3 lugares pilares que Jesus foi tocado, onde o seu sangue foi derramado. Vida de pensamento, a sua cabeça. Hebreus 9,14, olha na sua Bíblia aí agora, olha aí, o que está escrito? Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo, ele se ofereceu, não foi eu e você, imaculado a Deus, purificará a minha consciência, o meu subconsciente de obras mortas, para que eu sirva ao Deus vivo. O que é obras mortas? Se eu pegar um terreno aqui, varrer esse terreno, limpar o terreno, tirar o mato, daqui a um mês nós voltamos no terreno, o que a gente encontra lá? Mato de novo. Porque embaixo do terreno tem o quê? Raízes. Assim é sua mente, assim é minha mente. Hebreus 9,14 está dizendo: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, purificará a minha mente, a sua mente de obras mortas. Então você tem que clamar e dizer: Senhor, assim como Cristo colocou aquela coroa de espinhos romano na cabeça dele, purifique a minha mente de obras mortas, para que eu sirva ao Deus vivo. Você tem que clamar o sangue de Jesus sobre a tua mente e dizer: desde a minha infância, todo ensinamento religioso, tudo que eu aprendi contrário à palavra de Deus, arranca as raízes da minha mente e do meu subconsciente. O que é subconsciente? É quando você encontra alguém que você nunca viu aquela pessoa. Aí você pensa que você já conheceu aquela pessoa, que ela já fez parte da tua vida, embora você nunca tenha visto aquela pessoa e ela nunca fez parte da sua vida. Só que as qualidades dela, o andamento dela na terra, mostra a lembrança de alguém que já passou pela sua vida. Isso é subconsciente. Alguém que já trouxe coisas boas ou coisas ruins. Está revestido da verdade, da couraça da justiça, da preparação do Evangelho da paz. Era como se fosse em uma ilha. Os grandes embarcadores colocavam aquela parte do navio, a parte de baixo. O casco do navio era colocado na sandália do soldado romano, e ali era quase impenetrante qualquer tipo de espinho, pedra, qualquer coisa. Quando ele estava na guerra, não poderia atingir o pé dele. E Jesus está dizendo: vós sois o que? A videira. Se vocês estiveres em mim e minhas palavras estiverem em você,
revestido com a sandália do Evangelho da paz. Salmo 126. Quão formoso é os pés do que anuncia a paz, do que anuncia as boas novas. Aquele que sai semeando com lágrima, com choro. Você não vai semear com alegria, não, irmão. E essa tristeza é um peso de glória. Não é para você deixar de louvar, não é para você deixar de buscar, não é para você deixar de vir ao culto. Quando a pessoa mais importante da tua vida te abandonar, você tem que botar uma cara de crente cheio do Espírito Santo, se encher da graça. Olha como está bonito, botar um sorriso 9 e 15 e se levantar. Poderia estar reclamando, poderia estar reclamando, poderia estar reclamando, poderia estar reclamando. Cada um aqui tem uma luta. Fala, Deus, fala aí. Mas quanto mais bate, mais você cresce. Quanto mais se levanta, mais você se ergue. Aí que não entende, passa a luta, é rejeitada, é desprezada, mas continua arrumada, bonita. O que é essa mulher que eu me dei que eu não tenho? Aí como está bonita? Olha aí, rapaz. Meu Deus. Porque não é porque eu me revisto profeta do escudo da fé que eu vou deixar de sofrer ataques. Só que eu tenho que estar com o escudo levantado, como o romano, que ele colocava aquelas pedaços de couro no escudo e madeira. Quando o dardo era lançado, as lanças do inimigo ficavam onde? No escudo, porque tinha uma ampla proteção de couro e de madeira. Não poderia ser de ferro, senão eles iam cansar da guerra. Então, quando esses dardos vêm, eles são inflamáveis. Meu Deus. Satanás vai tentar trazer confusão na tua mente. Então, você tem que estar com o escudo e com o capacete da salvação. E isso é a proteção de Cristo, não a minha proteção. Não confiar na minha capacidade, não confiar na minha habilidade, não duvidar, não ignorar os ardis de Satanás. A Bíblia diz em Efésios: não dê lugar ao que é Efésios 4:30, né? O diabo. O que é dar lugar ao diabo? É ser um crente raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Lembra? De sucubo e escudo. Sabe o que é isso? São pessoas que passam a luta com a pornografia, com a sensualidade, com a lascívia, com a masturbação. Isso abre brecha para que aquele incubo, que é o demônio do homossexualismo, demônios, lembra, pastor, homem de Deus, servos e servas, com todo respeito a vocês, amém? Porque todo mundo passa essa guerra. Até comentado, quem mais acessa a pornografia são os crentes, querendo aliviar a tensão espiritual, a tensão psicológica, a tensão do prazer. Mas existe prazer melhor, vou prestar aqui essa espada, do que você se encher da palavra, se encher do Espírito Santo. Efésios está escrito: não vos embriagueis com vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Davi disse: anelo pela vigília da noite, a buscar e meditar na sua palavra. Ontem eu fiquei até 5 da manhã, estava na posição, estava orando, estava na vigília. Essa semana passada toda na vigília da noite, e não trabalhar às vezes 2 horas de sono, 1 hora de sono, e Deus me renovando. Mas para que Deus estava me chamando para orar? Para buscar a palavra, porque Ele saberia que eu estaria pregando aqui, e para estar pregando aqui não pode estar pregando de qualquer jeito. Você tem que estar revestido, você tem que estar cheio da palavra, você tem que estar na ligação, para quando o adversário chegar, você dizer: não está escrito. Meu pai, que profundidade. Ai, a furibicária. Se tratando da própria palavra, faça a mesma oração muitas das vezes, até que a realidade dos princípios e promessa nela acrescentadas sejam assimiladas, vivificados pelo Espírito Santo em sua mente e no seu espírito. Sabe quem nos ensinou a se revestir do escudo da fé? Não é só falar a palavra, mas é também orar em línguas. Aí Paulo diz, lê aí, profeta, aí atrás, onde você quer atrás. Lê aí, abre a Bíblia aí.
Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. Alguém lê para mim ou aqui na frente? Lê aí, filha, levanta aí rapidinho. Efésios 6, olha o que a Bíblia está dizendo. Eu entrei na videira. Aí quando eu desci, Jesus fala sobre o revestimento. Eu disse amém. Aí Deus usou o pastor, deixa Deus te usar. Cadê? Rapidinho, Efésios 6, 17. Lê, filha, bem alto. Fica em pé. Lê alto aí como profeta de Deus. Tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha bem, obrigado. Tomai também o quê? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, marca aí, tem uma. A minha Bíblia que eu mando aqui, toda marcada. No versículo 18 ele diz assim, ó: e orando no Espírito, com toda oração e súplica, no Espírito. O que é que está escrito em Judas? Abra aí capítulo 19 e 20, antes de Apocalipse. Eu gosto de Bíblia, essa igreja gosta de Bíblia. Nós temos que se encher da Bíblia. O que é que está escrito aí? Versículo 19. Leia o 18 e o 19 e o 20. Lá Iacoma Naracé, os quais por dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores que estariam o quê? Enganaria segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o que? O Espírito. Mas você que tem o Espírito, não fala mal do seu irmão, está revestido com a espada do Espírito, é usar sua boca para edificar o corpo de Cristo, e não para falar mal da igreja, não falar mal do culto, não falar. Quando essas brechas estão na igreja, o espírito de porfia, o espírito de contenda entra dentro da igreja. E Paulo está dizendo aqui, por isso que a igreja tem que estar cheia do Espírito, tem que estar falando em línguas, para você se revestir das armaduras. Lê aí para mim agora o versículo 20. Lê aí, bem alto. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no. A tradução aqui, Septuaginta, está dizendo: orando em línguas, se enchendo do Espírito, se embriagando, aia, coma, naia, caia, maia, suribi, cantaraba, sória, em todo o tempo, orando por todo o corpo de Cristo e orando em línguas. Versículo 21, o que é que está escrito? Conservai-vos a mesma caridade, esperando a misericórdia de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Meu Deus. Então seja edificado na palavra, se fortaleça na palavra, se encha da palavra, fale em linha com a palavra escrita. Uma vez que você começa a orar a palavra de Deus, compromete-se a orientar a sua conversa de maneira correta. A fé tem sempre um bom relatório. Você não pode orar por um assunto se não for com base na palavra e depois falar negativamente sobre o mesmo. A advertência de Jesus é muito séria. O que está escrito lá em Provérbios 18, versículo 20 e 21? A morte e a vida está no poder da língua. O que você fala produz dentro do seu interior, dentro do seu ventre. O que está escrito em Mateus 12, versículo 34 e 37? Raça de víboras, não pode falar coisas boas sendo maus? Que pergunta, né? Porque a boca fala que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro vai tirar o quê? Coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serão justificados e pelas suas palavras serão condenados. Você sabe como é que eu entro no BRT todo dia trabalhando?
já deu tudo certo. Aí manda o pessoal no ônibus repetir, meu pastor. Deus está no controle. E eu tomo posse da minha vitória. Então, a semana passada a gente falou sobre crente mimimi. Aí alguém pergunta como é que você está? Como é que está o casamento? Aí você só fala o problema. É igual a criança que já nasce chorando. Está com fome, chora. Está doente, chora.